Hare Krishna. Haribol. Só estou checando aqui a afinação. Haribol, Marcelo. Reverências. Pronto. Bom dia. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol. Sérgio. Hare Krishna. Haribol. Otávio Daniel. Hare Krishna. Reverências. Bom, vamos cantar um pouco e em seguida fazer a leitura. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandanam Brajajanaranjanam Jasodanandanam Brajajanaranjanam Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandanam Brajajanaranjana Jasodanandanam Brajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Radha Govinda Radha, Govinda Radhe, Radha Govinda Radha, Govinda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe. Jai, Hare Krishna, Haribol, Marcos Hanaman, reverências, Srila Prabhupada aqui de Luiz Rocha, reverências. Jai, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos então dar continuidade à leitura de Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós vamos seguir a leitura a partir do verso 39. Vamos ler 3 versos. O verso 39, o verso 40 e o verso 41. O capítulo é o capítulo 12 do canto 3. O título do capítulo, A Criação dos Kumaras e Outros. Então, o verso 39. O sânscrito é o seguinte. Itihasa Puranani Panchamam Vedam Ishvaraha Sarvebhya Eva Vaktribhya Sasriji Sarvadarshanaha Itihasa Puranani Panchamam Vedam Ishvaraha Sarvebhya Eva Vaktribhya Sasriji Sarvadarshanaha. A tradução das palavras. Itihasa, histórias. Puranani, os Puranas. Entre parênteses aqui, são os Vedas suplementares. Panchamam, o quinto. Vedam, a literatura védica. Ishvaraha, o Senhor. Sarvebhyaha,
todos juntos. Eva, certamente. Vaktribhyaha, de suas bocas. Sahasriji, criou. Sarva, ao redor. Darshanaha, aquele que pode ver todo o tempo. Só um instantinho. Então vamos à tradução. A tradução literal e o significado dados por Srila Prabhupada. Haribol, Anabela. Reverências. Hare Krishna. Então, ele criou por todas as suas bocas o quinto Veda, os Puranas e as histórias. Uma vez que podia ver todo o passado, presente e futuro. Repetindo. Então, ele criou por todas as suas bocas o quinto Veda, os Puranas e as histórias. Uma vez que podia ver todo o passado, presente e futuro. Significado. Há histórias de países e nações particulares e do mundo, mas os Puranas são as histórias do universo, não apenas em um milênio, mas em muitos kalpas. Brahma tem conhecimento desses fatos históricos. E por isso, todos os Puranas são histórias. Conforme originalmente compostos por Brahma, eles fazem parte dos Vedas e são chamados de o quinto Veda. Esse foi o significado do verso 39. Vou ler o verso novamente. Então ele criou por todas as suas bocas o quinto Veda, os Puranas e as histórias, uma vez que podia ver todo o passado, presente e futuro. Agora o verso 40. Shoda Shukto Purva Vaktrat Purishagnis Tutavatha Aptoryama Tiratrucha Vajapiyam Sagosavam Shodasyukto Purvavaktrat Purishagnis Tutavatha Aptoryama Tiratrucha Vajapiyam Sagosavam. Shodashi Ukto, tipos de sacrifício. Purva Vaktrat, da boca oriental. Purishi Agnis Tuto, tipos de sacrifício. Ata, então. Aptoryamana Atiratro, tipos de sacrifício. Cha, e. Vajapiyam, tipo de sacrifício. Sagosavam, tipo de sacrifício. Podemos ver que Srila Prabhupada não especificou cada tipo de sacrifício. Não é? Então a tradução desse verso é a seguinte: todas as diferentes variedades de sacrifícios, Shodashi, Ukta, Purishi, Agnistoma, Aptoryama, Atiratra, Vajapeya e Gosava, manifestaram-se da boca oriental de Brahma. Vou repetir. Todas as diferentes variedades de sacrifícios, Shodashi,
Ukta, Purishi, Agnistoma, Aptoryama, Atiratra, Vajjapeya e Gosava manifestaram-se da boca oriental de Brahma. E agora o verso 41. Vidya dannan tapasatyam dharma siti padani cha ashramamscha jata sankyam asrijat sahavrittibhi. Vidya dannan tapasatyam dharma siti padani cha ashramamscha jatha sankyam asrijat sarvavrittibhi. Vidya, educação, dhanam, caridade, tapaha, penitência, satyam, verdade, dharmasya, da religião, iti, assim, padani, 4 pernas. Cha, também, ashraman, ordens de vida. Cha, também, jata, como elas são. Sankyam, em número. Asrijat, criou. Saha, juntamente com. Vrittibhi, pelas vocações. Então vamos à tradução desse verso e o significado. Tradução: educação, caridade, penitência e verdade são tidos como as 4 pernas da religião. E para aprender isso, há 4 ordens de vida com diferentes classificações em castas, de acordo com a vocação. Brahma criou-os todos em ordem sistemática. Repetindo, educação, caridade, penitência e verdade são tidos como as 4 pernas da religião. E para aprender isso, há 4 ordens de vida, com diferentes classificações em castas, de acordo com a vocação. Brahma criou-os todos em ordem sistemática. Significado: o núcleo das 4 ordens sociais. Brahmacharya, ou vida de estudante. Grihastha, ou vida familiar. Vanaprastha, ou vida retirada, para a prática de penitência. E Sannyasa, ou vida renunciada, para pregar a verdade, constitui as 4 pernas da religião. As divisões vocacionais são os brahmanas, ou a classe inteligente, os kshatriyas, ou a classe administrativa, os vaishyas, ou a classe mercantil e produtora, e os shudras, ou a classe trabalhadora em geral, que não tem qualificações específicas. Todos foram sistematicamente planejados e criados por Brahma para a promoção regular da autorrealização. Vou ler essa frase de novo. Todos foram sistematicamente planejados e criados por Brahma para a promoção regular da autorrealização. A vida de estudante destina-se a adquirir a melhor educação. A vida familiar
destina-se ao gozo dos sentidos, desde que isso seja executado com uma disposição mental caridosa. O retiro da vida familiar destina-se à penitência, para avanço em vida espiritual. E a vida renunciada destina-se a pregar a verdade absoluta para as pessoas em geral. As ações conjuntas de todos os membros da sociedade fazem toda a situação favorável para a elevação da missão da vida humana. Eu vou ler essa frase de novo. As ações conjuntas de todos os membros da sociedade fazem toda a situação favorável para a elevação da missão da vida humana. O início desta instituição social baseia-se na educação destinada a purificar as propensões animais do ser humano. O processo purificatório mais elevado é o conhecimento da suprema personalidade de Deus, o mais puro dos puros. Foi a frase que o Prabhu Paravyoma escolheu para o tema, né? O processo purificatório mais elevado é o conhecimento da suprema personalidade de Deus, o mais puro dos puros. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namini. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasi Dantanashini. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha-tarini. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tá. O Marcos Hanuman, Lila Govinda, Sundarangi, Hare Krishna, reverências. Acho que tem, eu não estou conseguindo ler aqui uma pergunta, acho que... infelizmente não estou conseguindo, acho que tem uma pergunta aqui logo no início, acredito que sobre penitência. Tá, que poderíamos também atribuir ao sentido de austeridade, não castigo, não é como você mencionou, eu não lembro quem, foi o Otávio, né? Acho que foi o Otávio. Mas austeridade significa você simplesmente vai dizer não a alguma vontade dos sentidos, mas com propósito de obter algo que vai ser importante para você.
em troca disso, né? Então esse desconforto voluntário em prol de uma conquista posterior poderíamos denominar como a penitência, mas não meramente um castigo. Bom, espero ter respondido. Eu vou agora ler os versos novamente. Então, vou ler os versos seguidamente, né, para a gente se situar aqui. Itihasa Puranani Panchamam Vedam Ishvaraha Sarvibhya Eva Vaktribhya Sasiji Sarvadarshana. Então ele criou por todas as suas bocas, obviamente aqui estamos ouvindo sobre o Senhor Brahma. Ele criou por todas as suas bocas o quinto Veda, que são os Puranas e as histórias. Uma vez que podia ver todo o passado, presente e futuro. Tá? Devido a essa visão, ele pôde criar esse quinto Veda, que são histórias, não histórias desse planeta, mas histórias do universo. Verso 40. Shoda Shukto Purva Vaktrat Purishwagnistuta Vatha Apturyama Tiratrocha Vajapeyan Sagusavam. Todas as diferentes variedades de sacrifícios, Shodashi, Ukta, Purishi, Agnistoma, Apturyama, Atiratra, Vajapeya e Gosava, manifestaram-se da boca oriental de Brahma. E o verso 41. Vidya dannantapasatyam dharmasiti padani cha ashramam cha jatas sankyam asrijat sahavrittibhi. Educação, caridade, penitência e verdade são tidos como as 4 pernas da religião. E para aprender isso, há 4 ordens de vida com diferentes classificações em castas, de acordo com a vocação. Brahma criou-os todos em ordem sistemática. Estamos ouvindo aqui detalhes extraordinários do grande feito do Senhor Brahma. Normalmente ouvimos falar sobre o Senhor Brahma como um criador que manipula os grandes elementos como terra, água, fogo, ar, e aí ele manifesta os corpos dos seres vivos, planetas, etc. Ele manifesta, é como um engenheiro do universo. Mas a criação do Senhor Brahma é bem mais sofisticada do que podemos imaginar. Se pudéssemos reunir todos os cérebros brilhantes do planeta, eles não chegariam sequer a uma fração insignificante do que podemos ver aqui, que é o cérebro do Senhor Brahma. E interessante que vimos anteriormente, o Senhor Brahma
manifestar um pouco de insatisfação, até um pouco de vergonha, por ter manifestado assim essa alguns elementos ou detalhes em sua criação, né, que são necessários para iludir a entidade viva. Então, podemos fazer a pergunta agora, porque é natural que olhemos à nossa volta como seres humanos e queiramos saber como tudo aconteceu. Isso é a pergunta sobre como a criação se fez. Aqui nós temos essas respostas, mas a pergunta mais interessante que deve ser feita é o porquê. Por que tudo isso? Então, a finalidade da criação não seria absolutamente em manter a entidade viva na condição material de existência. Mas o processo todo é elaborado de tal forma a dar à entidade viva condições de elevação e, finalmente, liberação da existência material. E tudo isso acontece com recursos importantes, como, por exemplo, purificação. O Senhor Brahma deixou uma série de recursos para purificação, diferentes tipos de sacrifícios, austeridades, que devem ser utilizados pelo ser vivo, não é? Para que finalmente ele possa, no final das contas, se liberar. Porque essa existência material, sabemos bem, é inóspita para a alma. A alma livre, na condição, a alma originalmente livre, tem sua natureza livre de nascimento, morte e velhice. Quando está no mundo material, é uma situação, no mínimo, vergonhosa. Muito mais sofisticado do que a vida nessa existência material, mesmo nos melhores corpos possíveis, assim, semideuses. É a condição liberada, em que não somos mais afetados por janma, nascimento, mrityu, morte, jara, a velhice, dukkha, doenças. Essa é a nossa condição natural. Então, a preocupação do Senhor Brahma, enquanto manifesta essa existência, enquanto cria a existência material, é fazer isso de tal maneira que a entidade viva possa avançar e desenvolver a vontade de sair dessa existência material. Por isso, os processos purificatórios, diferentes tipos de sacrifícios, austeridades. Porém, no final aqui do significado, Srila Prabhupada diz que final do significado do verso 41,
o início dessa instituição social, porque aqui ele diz também que o que conhecemos como as divisões da sociedade em ordens sociais, ordens ocupacionais, também foi elaborado pelo Senhor Brahma. Não é? A Brahmacharya, o Brahmacharya Ashram, a vida de estudante, o Grihastha, a vida familiar, Vanaprastha, a vida retirada, tá? Para a prática de penitência, para a prática de austeridades, e Sannyasa, ou a vida renunciada para pregar a verdade. Tudo isso foi criado pelo Senhor Brahma. Ele não apenas manipulou os elementos da natureza material e dessa maneira gerou corpos específicos, mas ele criou todo um sistema de atividades humanas para favorecer o avanço do ser vivo rumo à autorrealização. Então aqui Prabhupada diz: o início dessa instituição social baseia-se na educação destinada a purificar as propensões animais do ser humano. Tá? A vida humana se destina de fato à autorrealização, mas a propensão, a vida animal é forte. E o Senhor Brahma, para purificar essas propensões, tá, ele elabora todas essas ações que consistem na instituição social. O propósito purificatório mais elevado, agora, de todos os processos de purificação, e o mais elevado é o conhecimento da Suprema Personalidade de Deus, o mais puro dos puros. Então, se pudermos, assim, compreender essa última frase da explicação de Srila Prabhupada, resolveríamos toda a questão, que é cultivar o conhecimento acerca da personalidade de Deus. Esse é o processo purificatório supremo. Mas como no momento da iniciação, quando recitamos esse verso, Om Pavitra Pavitrova Sarvavastangatopiva Jyatsmaret Pundarikaksham Sabahya Abhyantaran Shuchi Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Então, não importa nossa condição nessa existência material, que estejamos Pavitra, Pavitrova, puros, purificados ou impuros. Om Pavitra, Pavitrova, Sarvavastangatopiva. Não importa o estado em que estejamos, não é? Estejamos bem em termos de saúde, em termos financeiros, estejamos com problemas sérios, não importa em que situação estejamos nessa existência material, Om Pavitra Pavitrova Sarva Vastangat Yatsmari, se lembramos, se pudermos lembrar de Pundarikaksha, do Senhor Supremo, que tem olhos semelhantes às lindas pétalas de lótus. Né? Aí, Sabahya Abhyantaram, por essa lembrança, nos purificamos tanto interna
quanto externamente. Então, o processo purificatório supremo é o conhecimento, é o cultivo do conhecimento acerca da suprema personalidade de Deus. Tá? Todo o propósito da criação do Senhor Brahma é conduzir a entidade viva a um estado tal que ela esteja pronta para voltar ao lar, voltar a Deus. Tá? A entidade viva, quando está no corpo humano, deve considerar fortemente isso. Tato Brahma Jigyasa. Após longa viagem por diferentes corpos materiais, chegamos finalmente a esse corpo humano, um barco cheio de recursos importantes para que possamos cruzar esse difícil, perigoso, complicado oceano da existência material. Mas estamos agora num barco apropriado para isso. E para que possamos fazer essa travessia, precisamos de processos purificatórios. E entre todos eles, devemos entender que o cultivo de conhecimento sobre o Senhor Supremo, sobre a personalidade de Deus, é o mais perfeito, é o mais importante, é o mais urgente processo de purificação. Esse contato com a personalidade de Deus é indispensável para aqueles que querem finalizar com êxito, cumprir com êxito o propósito da criação do Senhor, o propósito da vida humana. E esse Senhor Supremo, agora, mesmo numa era tão cheia de atrativos, os mais malucos possíveis, hoje a doença mais difícil, perigosa, é você estar com, como se diz, milhares e milhares de informações instantaneamente assim, chegando na tela de um aparelho de celular, de uma TV, de um computador. E essas distrações são muito perigosas. Então é importante que estejamos atentos ao porquê da criação de Brahma, o porquê ele se submeteu a todo esse processo sofisticado e, assim, é simplesmente, às vezes, assustador, não é? Contemplar um cérebro como o do Senhor Brahma trabalhando, criando tudo isso. Mas o propósito deve ser questionado. Como seres humanos, podemos levantar essa questão. E a finalidade, interessante que com toda a sofisticação da criação material, a finalidade é que finalmente estejamos prontos para sair dela. Mesmo que insistamos em permanecer nessa existência material, isso não será possível. Pelo simples fato de que nós somos seres eternos, mas essa manifestação material é temporária. Estamos num processo de incompatibilidade
contínuo, um ser eterno num ambiente temporário. E isso se deve à nossa consciência que está contaminada, poluída, com desejo de uma vida absurda, independente do Senhor Supremo. E todo o processo de criação é destinado a corrigir essa consciência da utópica vida independente do Senhor. Então, essa questão do porquê, por que o Senhor Brahma fez isso e está fazendo, não é? Nosso Brahma aqui com suas 4 cabeças e outros Brahmas, milhares e milhares de Brahmas também estão fazendo em outros universos. E o propósito sempre o mesmo. O propósito é dar à entidade viva recursos para que ela finalmente possa voluntariamente, porque aqui também nós podemos entender como Krishna respeita nossas decisões. Como Krishna diz Bhagavad Gita, Arjuna, eu já falei tudo que eu queria falar para você, agora delibere e decida você mesmo. Krishna respeita nossas decisões, isso é fantástico. Porém, quando decidimos explorar essa energia material, independentemente do Senhor, ele certamente não fica satisfeito, porque ele sabe que isso será um transtorno para a alma. Então o Senhor Brahma, para facilitar esse sonho maluco da entidade viva de querer uma vida independente de Krishna, o Senhor Brahma realiza essa maravilha da criação. Devemos ficar atentos sobre o porquê, que é finalmente elevar a consciência da entidade viva a um estágio tal de que ela possa voltar, renunciar, abandonar essa existência material e voltar à sua posição natural. Jiveira Swarupa Raya, Krishneira Nityadas, como diz Sri Chaitanya Mahaprabhu, definitivamente nós somos, nossa posição constitucional é Krishneira Nityadas, servos eternos de Krishna. Fomos feitos para amar a Krishna, para servi-lo com todas as nossas forças, energia, todos os nossos sentidos, e a nossa vida perfeita, livre de qualquer ansiedade, cheia de paz, eternidade, bem-aventurança se manifesta quando ajustarmos novamente nossos sentidos em direção aos sentidos do Senhor Supremo. Rishikena Rishikesha Sivanam Bhaktiruchyate. Nossos sentidos devem ser ocupados a serviço do Senhor dos sentidos, Rishikesha. Então esse contato, a forma de purificar nossa consciência é o contato com a personalidade de Deus. É interessante que o próprio Krishna, ele entra na criação de Brahma por diversas vezes para favorecer-nos, estabelecendo o processo perfeito de purificação vigente, não é? E agora o Senhor veio, há aproximadamente 530 anos, ele vem
tão próximo de nós, estabelece um processo poderosíssimo. Ele distribui gratuitamente para todos os seres dessa Kali Yuga a si mesmo, porque o santo nome de Krishna e Krishna são a mesma coisa. Krishna está presente no seu nome, então ele vem e se entrega, ele se distribui sob a forma de vibração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Nama eva kivalo, kalo nastiva gatiranyata. O Brihadaranyaka Purana, que é sempre citado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, deixa claríssimo, que na nossa condição, nessa era, não existe nenhum meio de purificação que possa superar o cantar do santo nome de Krishna. Tá? Então, o conhecimento sobre a personalidade de Deus está naturalmente incluso no gesto de cantar seu santo nome. Se pudermos manter-nos conectados com essa vibração sonora e respeitar esse som, porque Krishna ele pode assumir a forma que ele queira. Ele resolveu assumir a forma de vibração, de som, e é ele mesmo. Então devemos reverenciar a cada instante esse som, devemos vibrá-lo. Por sua grande compaixão, misericórdia, podemos vibrar com nossas línguas e podemos ouvir esse som transcendental que é o próprio Senhor. E devemos reverenciá-lo a cada instante. Devemos chegar ao ponto de não podermos viver um instante sequer sem estarmos conectados a esse som. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, assim cumpriremos o propósito, com toda certeza, cumpriremos o propósito da criação do Senhor Brahma, que é, sem dúvida, levar a entidade viva, esquecida, de volta a sua fonte, a seu pai, a seu amigo supremo, que é o Senhor Krishna. Então, lendo esse capítulo e observando esse grande esforço do Senhor Brahma, e isso tem a ver diretamente com nossas vidas, e para que possamos corresponder a esse esforço do Senhor Brahma, agora temos que aceitar esse processo de Sankirtana. Chaito Darpanamarjanam Bhava. Esse processo é o processo purificatório supremo. Chaito Darpana, coração, vai ser purificado de suas atividades, porque está cheio de sementes de atividades reacionárias. Mas glórias ao Sankirtan do Senhor Chaitanya, que pode limpar o coração de milhares e milhares de reações. Chaitudarpanam arjanam bhava mahadavagni nivarpanam sheyakaira chandrika vitaranam, etc.
Então, vamos fazer jus à nossa condição humana em Kali Yuga, tirando o máximo proveito. Não há como tirar proveito maior da existência humana na era de Kali, a não ser aceitando em nosso coração a supremacia dessa vibração sonora que é o próprio Senhor Krishna, e instalar definitivamente em nossa mente, em nossa memória, esse som, o som do santo nome de Krishna. Neste som está incluso o Senhor e todas as suas características, suas atividades, seu séquito, sua parafernália, tudo está lá no santo nome de Krishna. Basta que permaneçamos fixos em contato com esse nome, esses nomes. Tá, então, eu me ative aqui um pouco à questão do tema sugerido pelo Prabhu Paravyoma. O processo purificatório mais elevado é o conhecimento da Suprema Personalidade de Deus, o mais puro dos puros. Em várias passagens de Bhagavad Gita, nós podemos confirmar isso aqui. Como Krishna diz no último verso do 5º capítulo, Bhaktaran Jagyatapasam. Bhaktaran Jagyatapasam. Aqui fala sobre jagyas, sacrifícios, e tapasya, austeridades. Mas Krishna diz, eu sou o beneficiário, o verdadeiro beneficiário de todos os sacrifícios e austeridades. Bhaktaran Jagyatapasam Sarva Loka Maheshwaram. Eu sou o proprietário de todos os planetas com seus respectivos semideuses e habitantes. Eu sou o Senhor. E aqui Krishna fala isso, ele está falando sobre si mesmo em Bhagavad Gita. Suhridam Sarva Bhutanam. Eu sou o amigo. Eu sou o amigo. Eu sou o verdadeiro amigo de todos. Krishna está nos acompanhando em todas as circunstâncias. Quer estejamos sozinhos ou acompanhados nessa existência material, porque assim nós vamos um dia perder a companhia de todos nessa existência, mas o Senhor Supremo está sempre conosco. Ele é o amigo. Ele é nosso amigo real. Suhridam Sarva Bhutana. E de todos os seres. Gyatvam, quem me vê assim, quem me conhece assim, Shantim, Richati, alcança paz das dores materiais. Então, o maior processo purificatório é, sem dúvida, o conhecimento acerca desse Senhor adorável. E devemos entender que praticando, que nos predispondo a cada instante a ouvir sobre o Senhor, a conhecê-lo, estamos colaborando imensamente com o Senhor Brahma, com o seu serviço. Tá? Então eu não vou mais me prolongar, eu acho que já deu a hora, são 9 horas agora. Eu vou ver aqui se eu consigo visualizar. Tá? Eu agradeço demais a atenção de todos aqui. Vou repetir, tem o Marcelo, Sérgio, Luiz Rocha, Otávio, Daniel, Marcos Hanuman. Eu não estou conseguindo puxar aqui um novo comentário. Tá. A desorganização dessa
Krishna. Desculpem, é porque eu não tô conseguindo rolar aqui para ver. Tá, foi o Otávio que me pediu para falar sobre penitência, eu vi aqui agora, já comentei. Lila Govinda, toda a criação, tanto espiritual como material, é para o prazer de Krishna. Sim, finalmente sim. Mesmo a criação material, ela tem como propósito liberar, quer dizer, corrigir aquelas almas que deliberadamente decidiram viver sem ele. Portanto, mesmo a criação material se destina a satisfazer Krishna, e a satisfação de Krishna, sem dúvida, implica em nossa satisfação, porque somos suas partes integrantes. Tá, Lila Govinda. Otávio Daniel Neves Marias. Sem Krishna, oceano intransponível, com Krishna, a poça feita pela pegada da pata de um bezerro. Isso. Sem Krishna é simplesmente impraticável a travessia desse oceano intransponível, como você diz, Otávio. Mas com Krishna, o grande oceano transforma-se numa pequena poça que é impressa na terra pela pegada de um bezerro, né? Pela pata de um bezerro. Muito bem, é isso aí. Também Chaitanya Charitamrita diz Krishna Surya Sama. Krishna é como o sol, Maya Raya Andhakara, Maya como a escuridão, Jahan Krishna Tahan Ahi Maya Radhikara. Na presença de Krishna não há possibilidade de que Maya atue, né? Aqui temos a desorganização dessa classificação social, o ponto central dessa Kali Yuga. De fato, podemos entender que Kali Yuga é uma bagunça mesmo, né? É uma bagunça em muitos aspectos. Não sei se esse seria o central, mas é um aspecto muito forte da grande bagunça que é Kali Yuga, a desorganização dessa classificação. Tá? Isso foi criado de forma muito orgânica, sistemática, pelo Senhor Brahma, que estava cheio de poder dado diretamente por Krishna. E mesmo que esteja muito bagunçado, mas nós podemos ver que em algum ponto, quer dizer, da criação você vai encontrar Brahmanas, em outro você vai encontrar Kshatriyas, em outro ponto você vai encontrar os Vaishyas e depois os Shudras. Mesmo que tudo esteja meio que bagunçado mesmo, podemos entender as tendências naturais das entidades vivas corporificadas em Kali Yuga e classificá-las de acordo com esse sistema criado pelo Senhor Brahma. Lila Govinda, obrigado. Certo, olha, eu agradeço demais a presença de vocês, a companhia de vocês. Muito obrigado de coração. Obrigado ao Prabhu Paravyama pelo convite, espero ter ajudado. Todas as glórias ao Srimad Bhagavatam, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias a esse grande e glorioso movimento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai, tenham todos um bom dia. Hare Krishna.